para explicar sobre isso, para responder qualquer pergunta que você queira fazer a partir de agora, através do WhatsApp, mandando vídeo ou perguntas escritas no 12 99713 2622. 12 é o código de área, 0 operadora 12 99713 2622. Eu tô aqui com o especialista, né, em aparelho digestivo, para falar em longevidade, né, para falar sobre como a nossa vida pode ser melhor, Dr. Cláudio Muti. Tudo bem, Cláudio? Tudo Como bem, está? Claudete? Prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que Quer sou dizer, feliz de especialista em voltar. longevidade, aí é especialista em tudo, né, Cláudio? Especialista em medicina. Na vida, em medicina, em tudo. na vida. O que é azia, Cláudio? Azia o que é? É a queimação que você tem no esôfago. O alimento ou o suco gástrico voltando do estômago para o esôfago, queimando o esôfago. Porque tem uma passagenzinha lá que a boquinha tem que fechar. A boquinha abre e fica aberta e passa. Agora, por que às vezes... Outro dia, por exemplo, eu adoro pimenta, né? Adoro pimenta, gosto muito. E de coisa assim picante, apimentada. Mas outro dia eu tava comendo um arroz e feijão, aí eu pus a pimenta. Nossa, mas queimou meu estômago, viu? Eu falei, ai, na hora assim, queimou. Eu falei, gente do céu, acho que eu tô com alguma coisa. Não, tá com alguma coisa, nada não. É assim, tem pessoas que nascem com problema, nascem com defeito de fabricação já. Porque da boca tem o esôfago até o estômago, tem uma válvula que fecha, o alimento passa, essa válvula volta e fecha. Mas tem pessoas que têm defeito quando nascem e essa válvula não fecha direito. São aqueles bebês que já têm refluxo quando pequenos, não? Não, às vezes, não, isso aí não pode dizer, porque às vezes tem refluxo de pequenininho e depois conserta. São pessoas que têm alguma alteração. E a válvula não fecha o alimento e o suco começa a ir no esôfago e queimar. Mas normalmente o que acontece é o alimento passou, fechou aqui. Entendeu? E o que pode acontecer? Você falou da pimenta, tem vários alimentos, cada um tem os seus alimentos, mas tem alguns que são específicos, que faz essa válvula não fechar direito. Então fica aqui, ó, um buraco, fica esse buraco, então o suco do estômago, que é ácido, tem que ser bem ácido, vai pro esôfago e queima o esôfago. É por isso que você tem essa sensação. Dá para me mostrar como funciona o aparelho digestivo? Vamos colocar no ar e assim você fica sabendo e assim você tem a sua resposta aqui no programa ao vivo. Então, aqui você engole o alimento, quando chega aqui nessa no parte... Feijão. No feijão. Chega nessa parte que é uma válvula, que é a válvula que eu falei que fecha, o alimento entra aqui, isso aqui volta e fecha. Isso aqui chama-se cardia, é uma válvula. Mas existem vários alimentos e várias coisas que você utiliza que faz essa válvula não fechar direito. Você falou de pimenta, condimentos, bebida, outra coisa, medicamentos, anti-inflamatório. Ele machuca essa válvula, machucando essa válvula ela não fecha direito também. Então tem muitas coisas, cada um tem os seus alimentos, entendeu? E essa é a primeira válvula, que é a segunda válvula. Olha aí o perigo da automedicação. O brasileiro é campeão em se automedicar e principalmente anti-inflamatórios. Pode ser muito perigoso, então, Nossa, doutor Cláudio. totalmente. E aí, se você machuca isso aqui, começa a voltar ácido do estômago nesse lugar que não é tão ácido, o que vai acontecer? Começa a machucar seu esôfago. Machuca, machuca, é chegar a virar um câncer. Entendeu? Então, a automedicação, como você falou, é uma coisa ruim. E o Brasil é um dos países que mais tem farmácia no mundo, sabia disso? É? Na esquina da sua casa tem 2 farmácias, uma em cada esquina. É verdade, como você sabe? Porque todo lugar é assim. Mas é mesmo, tem 2 mesmo, assim. Mostra a outra aí, Felipe, vamos mudando. A outra é assim, é um exemplo que eu trouxe aqui, esse aqui faz de conta que é um alimento. Um alimento é composto de vários pedacinhos. Então, o que tem que acontecer? Para falar da azia. Quando esse alimento chega no estômago, o estômago tem que estar bem ácido para poder quebrar esses alimentos em pedacinhos. Se ele não tiver bem ácido, ele não consegue quebrar e a válvula que tem embaixo do estômago não abre. Essa válvula só abre quando o estômago está bem ácido. E se ela não abrir, o que acontece? Começa a sobrar muito ácido no estômago e ele volta para o esôfago. Isso acontece muito também nas pessoas conforme vão envelhecendo. As pessoas vão envelhecendo, o que acontece? Elas perdem a acidez do estômago. Ah, não, também é demais, já perder até a acidez. Não, mas perde a acidez. É diferente que todo mundo pensa. Eu tenho azia, eu tenho que tomar antiácido, tenho que tomar os
omeprazol, essas coisas assim. É o contrário, você tem que deixar o seu estômago ácido, bem ácido. Se não ficar ácido, não vai quebrar. Se não quebrar, a válvula de baixo não abre e começa a voltar para o esôfago. E você falou, doutor Cláudio Muti, que quem tem azia toma muito antiácido. E realmente isso é verdade. A pessoa logo vai na farmácia da esquina ou da outra esquina e já compra um antiácido. E aí o que acontece? Vou falar, você toma o antiácido, um monte de antiácido, aqui está o seu alimento. Não é quebrado o alimento. Se não é quebrado, não é absorvido seus alimentos. Aí você fica sem nutriente. Se você não tem nutriente, você não faz anticorpos, não faz hormônio, não faz defesa contra câncer, não faz nada. Então tem que ter acidez. É errado essa história que você pensar que não tem que ter acidez. Quem toma antiácido sempre pode ter certeza que vai ficar doente, aumenta o risco de Alzheimer e todas as outras coisas, porque tem que ter acidez. A acidez tem que ter para quebrar o alimento e o alimento entrar nesses buraquinhos pequenininhos aqui e para ir para a sua corrente sanguínea e fazer hormônios, tecido, músculo. Se você não tiver isso aí, se não tiver acidez, não dá certo. Vamos ver a próxima? A próxima é só uma amostra. Tá. É o esôfago e o estômago. Então vem, doutor, para a gente continuar conversando, né? Agora, existe algum fator psicológico que possa interferir em toda essa cadeia aí que você mostrou? Legal explicar sobre o estresse. O que é o estresse? O estresse, vamos voltar para o tempo. O homem se estressava na época que veio das cavernas, o estresse dele, ele tinha que se preparar para lutar. Luta! Ele vai enfrentar um animal ou ele vai sair correndo. O que acontece? O corpo prepara ele para o estresse. Então, é mais sangue na periferia, porque ele tem que lutar ou correr. E aí, o sangue que vai ir no seu aparelho digestivo, vai tudo embora. Você não precisa... era preciso naquela época, mas isso não mudou no decorrer dos tempos. Mudou sim. Mudou? Antigamente você estressava que você tem que correr ou lutar. Hoje em dia você tem o telefone e se estressa. O que acontece? Você produz o cortisol, é um hormônio produzido na suprarrenal. Você produz, você faz como se fosse uma destruição no seu corpo para produzir energia. Daí você produz energia, mas você não vai lutar nem sair correndo. E aí essa energia vai fazer o quê? Vai ter que ser guardada na forma de gordura. Entendeu? Então o estresse engorda? Muito, engorda e muito. O estresse acaba com você. Então as pessoas estressadas são... Por isso que tem gente que fala, eu tô comendo a mesma quantidade de comida que eu comia, eu faço as mesmas atividades, só que eu estou engordando e eu nem sei por quê. E pode ser um período de mais estresse na vida das pessoas. Esse engordando não sei porque são vários motivos. Eu trabalho muito com emagrecimento, então você tem que ver vários fatores. É quando você, como eu falei... Às vezes eu sou da boca para fora. Não, você tem, não é da boca, não. Você quebra menos o alimento. Quando você não quebra o alimento, você não tem nutrientes. Tá. Você não tem nutrientes, daí o corpo é tão inteligente, vai falar assim, pelo amor de Deus, nós estamos faltando nutriente. E o cérebro dá ordem para a pessoa comer. E como não tem nutriente, o que o corpo faz com a pessoa? Faz ela se tornar econômica. É como eu sempre falo, as pessoas que estão mais cheinhas têm menos libido, porque não podem gastar. Se não pode gastar, não tem hormônio, tem menos hormônio. Tem mais problema de tireoide, porque tireoide faz o tecido funcionar. Tem mais ansiedade, porque não tem energia para fazer suas coisas. E como não pode gastar, as pessoas que são mais gordinhas, mais cheinhas, são mais depressivas, porque quando você é depressivo, você economiza energia. Isso, então, muitas pessoas depressivas são assim por falta de energia. Certo. Como descobrir isso, por exemplo, quando uma pessoa chega em seu consultório assim e obesa, como chegar a essa conclusão? Como descobrir, então, já que são tantos os fatores? Eu já volto para você responder, pode ser? Eu volto aqui para a gente continuar conversando com o doutor Cláudio Muti. E aí, então, doutor, como descobrir aí o que é, na verdade, né? Eu só falar uma coisinha, você falou de sono, é importante o sono sim, o sono contínuo. Você sabe por que engorda o sono contínuo, se você não tem sono direito? Você começa a produzir a partir de 3, 4 horas de sono um hormônio que é o hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento faz você ganhar músculo e perder gordura. E quando você não dorme bem, você não tem melatonina também, você não produz direito melatonina. E por que não produz? Porque você não tem aqueles nutrientes. E azia, outra coisa importante, como eu falei, para todo mundo saber, não é
muita acidez, é falta de acidez. Então, por isso que tem a história do limão. Toma o limão de manhã, já falamos isso aí. Você toma o limão de manhã, o seu estômago fica ácido. Quebra bem os alimentos. Quebrando bem os alimentos, abre mais fácil a válvula e o alimento vai embora. E tem algum exame que a pessoa possa fazer, que ela faz? Chegando no seu consultório, por exemplo, a pessoa faz algum exame para você fazer um processo de emagrecimento baseado nisso? Sim. Se é tireoide, se é que não está dormindo direito? A primeira coisa que eu faço no consultório quando chega é ver quais são os alimentos que machucam a pessoa, quais são os alimentos inflamatórios. É um exame de IgG. Então, por exemplo, se você pensa que o ovo te faz bem, tem pessoas que comem o ovo está machucando. Vai machucar em tudo, vai aumentar a sua chance de infarto, derrame, então a gente não sabe. Então, o importante é descobrir, né? Descobrir quais são os alimentos. Tem perguntas para você. Olá, Osvaldo. Boa tarde, tenho 57 anos, tenho azia geralmente 3 horas antes do almoço. Quando tomo leite, melhora na hora. De madrugada até chega a acordar com azia. O que pode ser, doutor? Então, você tomar leite, a história do leite, o leite melhora na hora, acabou. Depois vai piorar, porque o leite alcaliniza o seu estômago, vai ficar pior, vai piorar de tudo. Então, o que ele pode fazer? Então é melhor de madrugada, o que tem que fazer? Comer menos, diminuir a alimentação, veja o que você está comendo, porque como eu falei, tem coisas que fazem a sua válvula funcionar mal, tem coisas que fazem a minha, mas são molhos. Mas você vê que ele já tem 3 horas antes do almoço, ele já tem azia. Já pode estar com o esôfago um pouco mais ferido. Mas ele tem que ver se não tem essa válvula que está insuficiente. O que você sugere para ele? Procura que especialista para poder fazer tem que ser um gastro para ver, né? Um gastroenterologista. Tem que ir, é melhor ir, né? Se tem isso daí fora da alimentação, tem que ver se não tem esse defeito. Que às vezes esse defeito é cirúrgico. Ou se já não machucou um pouco esse esôfago que você disse lá, não é? Mas se machuca, tem que ter refluxo, né? Se não tem comido nada, é mais difícil. Tem que ter a válvula insuficiente, vai passando sem... Meu querido, pelo que você diz, então, procure um gastroenterologista e dá uma olhada. Não custa nada, né? Gustavo Oliveira, boa tarde. Sinto azia quando me alimento com batata, aipim, ou seja, mandioca, né? Cuscuz, farinhas e derivados de mandioca. Mas quando como alimentos enlatados, eu não sinto nada. O que devo fazer? Ele é de Coité, Bahia. Meu filho, sai da Natureb e se manda pro céu. Enche o carrinho de enlatado aí, meu querido. Não, Gustavo, eu vou falar pra você. Você é diferente dos outros. Comer enlatado é só porcaria. E se você tem azia comendo mandioca, essas coisas assim, mas te faz mal. Mas você vê que é tudo meio parecido. Lá é a batata, a aipim, cuscuz, que é feito disso, a farinha e o coisa. Vai ver. A pessoa pode ser alérgica, por exemplo, à farinha de mandioca e não saber? Pode sim. Pode machucar a válvula, ser um fator que machuca a válvula dele. Mas essa aipim, por exemplo, pode machucar o intestino e inflamar o corpo inteirinho. E pode levar ele a ter todas as doenças, como eu sempre falo, infarto, derrame, Alzheimer, por causa etc. da alergia alimentar. Alergia alimentar que inflama. Dá uma olhada nisso daí, hein? Ou continua comendo enlatado, não vai ser... Não é bom. A aldeide, acho que é aldeide. Boa tarde, gostaria de saber se sentir azia constantemente é normal, um refluxo normal. Quais são os alimentos que faz bem ou mal para quem sente esse problema? Ela é de Tabira, Pernambuco. Beijo. Aldeide. Vou falar uma coisa pra você, como eu falei, se você sente azia, queimação constante, é péssimo isso aí. Você vai machucar, seu esôfago machucar. E o final, o pior, pode ter um câncer, virar um câncer. Agora, os alimentos que te fazem mal, como eu falei, bebida alcoólica, café, chá preto, condimentos, pimenta. E os alimentos que podem te ajudar são os alimentos que inflamam, machucam menos a sua válvula e o seu estômago também. Aí tem hortelã, tem beterraba, tem couve crua. Isso é bom? Isso é bom. Isso ajuda. Beterraba crua também? Suco, assim? Suco de beterraba, couve. E hortelã? Hortelã, gengibre. Isso é bom? Isso é bom. A Dilma diz que a filha tem 13 anos e está sempre com dor no estômago. Como saber, doutor, se é uma gastrite ou uma azia apenas? Ela diz, e não é tão apenas, já ter azia é perigoso. Ela é muito ansiosa. Beijos, Formosa, Goiás. E aí ela coloca o fator psicológico. A ansiedade...
leva a outras coisas. Não, é como eu falei, Dilma, é o seguinte... 13 anos, olha só. Então, tem que ver o estresse dessa menina. Provavelmente seja pelo estresse. Quando você estressa, você produz cortisol, que te machuca também. E como o cortisol está sempre preparado para você lutar ou fugir, como no caso da sua filha, fica preparada para isso, ele tira a circulação do seu estômago, do seu esôfago, do seu intestino. Então, tem que ver se é o estresse dela. Provavelmente é o estresse. Bom, doutor, para finalizar esse assunto, quais os tratamentos para a azia, então, para a vida, né? Para essa longevidade que a gente busca, já que você é um especialista nisso. Mas conversando especialmente hoje com quem sofre com essa queimação no estômago. Então, primeiro ver se você não tem uma alteração congênita ou genética, se você não tem ou alteração da válvula. Se você não tiver, o que tem que fazer? É você usar... O limão é uma coisa boa para você tomar de manhã, um suco de limão que vai acidificar o seu estômago. Antes de qualquer coisa? Não, de manhã. Em jejum? Em jejum, um copo com água, com limão. Ou se você for comer coisas muito pesadas, for numa churrascaria, pede um shotzinho, ou seja, um tantinho de limão, que tem que ser espremido na hora, e toma também. Outra coisa que você pode ir atrás são das enzimas digestivas, que o seu médico pode passar. A hora que você vai comer, imediatamente você toma as enzimas digestivas que ajudam a quebrar o alimento. Isso é uma das coisas. Outra coisa interessante, se você tem azia para ajudar no começo, o que você pode fazer é levantar a perna da cama. Você põe 2 tijolos, por exemplo, no pé da cama, e a cama fica mais elevada. Daí, se você fica um pouquinho assim, evita o refluxo. É uma coisa que pode ajudar também. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nessas enzimas digestivas. Enzimas digestivas, eu passo muito para quem tem início de... E ajuda? Quem já está com queimação, tal, pedir para o médico, levantar a perneira, né? Tá. Eu falo muito para levantar a perneira. Mas aí a perna fica para cima, a cabeça fica um pouquinho para baixo? Não, mas um tijolinho, tanto assim, só pouquinho. Gestante tem muito isso daí, tem muita azia. Gestante, gente obesa, pela própria pressão do abdômen que faz. Então, eu sempre falo, para gestante, põe um tijolinho assim. Ninguém vai perceber, seu parceiro não vai perceber e vai melhorar a sua azia. Beleza, querido, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria falar com você, viu, Cláudio? Obrigada. Obrigado. Doutor Cláudio Mucci, eu vou deixar aqui os contatos, como você entra em contato com ele no Instagram, @Cláudio Mucci. Cláudio Mucci. Tá aí. E você tem artigos? Você tem algum site onde tem artigos? Eu tenho um site, meu está em construção, mas eu tenho vários artigos, sim. Tá bom. Mas eu tenho bastante informações no meu Instagram, se vocês entrarem, tem legal. bastante vídeos, muita coisa, muitas informações. Então tá, é @Dr. Cláudio Mucci, como tá no vídeo. E o telefone é São Paulo, do consultório é 11 3083 3000. 3083 3000. Um beijo, muito obrigada, viu, doutor Cláudio? Obrigado. Até a próxima. Fez boa viagem até Aparecida? Foi ótimo. Que bom. Obrigado. Prazer te ver.